É este a quem até o vento e o mar obedecem. Ô, meu irmão e minha irmã, que pergunta linda! E essa pergunta o Evangelho responde, mas você e eu somos chamados a responder também na nossa vida pessoal. O Evangelho deixa claro quem é Jesus. Jesus não é um filósofo, Jesus não é apenas um pregador eloquente, Jesus não é apenas um fazedor de milagres, Jesus não é um ditador, Jesus não é um propagador de ideologia, Jesus não é um fundador de uma ONG. Quem é Jesus? Os evangelhos deixam claríssimo: Jesus Cristo é o Filho de Deus. É Deus com o Pai e o Espírito Santo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Filho do Pai Eterno, Filho da Imaculada Virgem Maria, concebido por obra e graça do Espírito Santo. Jesus é Deus. E esse Jesus que é Deus, ele escolhe a embarcação do nosso coração, essa embarcação frágil da nossa vida, para nela também encontrar o seu repouso, para descansar em nós. É próprio de Jesus escolher o que é frágil. É próprio de Jesus escolher aquilo que é quebradiço, para que naquilo que é frágil se manifeste a força da sua graça. Esta barca que é agitada na tempestade, sobre o mar, os ventos que vão dando contra esta embarcação, é uma imagem linda da igreja que peregrina nos mares desse mundo e sofre com as tormentas, e por isso a igreja durará por todo sempre, porque Jesus, ao fundá-la, prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam. E como a igreja é obra divina e não obra de mãos humanas, ela está aí firme já 2000 anos nos mares tempestuosos da humanidade, e ela está ali firme. Firme porque o seu fundador é firme, é Cristo. E ele, sobretudo através do dom santíssimo da Eucaristia, permanece repousando nos sacrários da terra inteira. Mas também essa embarcação é uma imagem perfeita da minha vida, da sua vida. Nós também somos frágeis como esse barquinho. E também estamos em tantos mares tempestuosos da vida. Cristo Jesus está ali e justamente repousa na nossa embarcação, repousa na nossa vida, para estar perto de nós quando nós o chamamos. Pena que quando a tribulação bate em casa, a primeira coisa que às vezes diz qual que é? Ah, Deus me abandonou. É a pergunta que os discípulos fizeram. Não te importas conosco? Olha que pergunta mais indecente. Mas Jesus, manso e humilde de coração, acolhe. A sua presença no barco já é a resposta. Claro que eu me importo. Tanto me importo que eu estou aqui com vocês. E aí ele se levanta como Deus e ordena que todo aquele caos, aquela tempestade, termine e a embarcação dos apóstolos, da igreja, a nossa, possa ficar na calmaria. Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Esse é Jesus, Filho de Deus, Filho da Virgem Maria, o nosso amigo mais íntimo e mais fiel. Para fortalecer a nossa fraqueza e não nos abandonar na hora da provação. Meu irmão, minha irmã, na hora da dificuldade, clame por Jesus. Ele está mais perto de você do que você imagina. Prossigamos a nossa meditação com a leitura desse livro tão profundo
o combate espiritual e o caminho do paraíso, hoje meditando o capítulo 19. Deves combater não afrontando o vício, mas fugindo decididamente de qualquer ocasião ou pessoa que te possa causar perigo. Precisando tratar com uma pessoa destas, falo o mais depressa possível e comporte modesto e grave. As tuas palavras antes tenham sabor de ásperas, em vez de bondade amorosa e afabilidade excessiva. Então veja, meu irmão, minha irmã, não basta querer bater de frente com o nosso pecado. É preciso que a gente fuja das ocasiões de pecar. Quem se aproxima do fogo corre o risco de estar se queimando. Quem se aproxima do cachorro acorrentado corre o risco de levar mordida. Mas se alguma vez a gente precisa enfrentar alguma situação dessa, que a gente não dialogue com o diabo. Olha Adão e Eva. Eva foi conversar com o demônio, levou rasteira. Imitemos Maria. Maria esmaga a serpente e conversa com os anjos. É isso que você e eu precisamos fazer. Pela graça de Cristo, esmagar a serpente da tentação e conversar mais com os anjos, conversar mais com Deus do que com as tentações que nos rodeiam. Se muitos anos lidaste com esta pessoa, sem sentir os estímulos da carne, não te fiz nisso. O vício faz às vezes, em uma hora, o que não faz em muitos anos. E dispõe as suas armadilhas ocultamente, ferindo tanto mais incuravelmente, quanto mais ele se finge de amigo e menos deixa que suspeitem dele. Nós falávamos isso essa semana do nome daquela novela podre, né? Suave Veneno. É suave, mas é veneno. A experiência tem mostrado, e ainda hoje mostra, que muitas vezes deve-se temer a prática contínua, mesmo lícita, com uma pessoa ou com a parentela. Por grande que seja a virtude da pessoa com quem tratamos, pouco a pouco se vai imiscuindo naquele trato imprudente um venenoso deleite dos sentidos que cresce insensivelmente. O amor sensível penetra então no âmago da alma, vai ofuscando cada vez mais a razão e chega-se assim a estimar como nada as coisas perigosas. Os olhares amorosos, as palavras amáveis de uma a outra parte e o gesto da conversação. Toma-se então hábito e torna-se muito difícil vencer as tentações. O que é um vício, meu irmão, minha irmã, é um hábito ruim, é um costume ruim. Então, se nós queremos combater os nossos pecados, e é a nossa missão, e tempo de Quaresma de São Miguel é tempo de combate espiritual, que a gente comece também por cortar as ocasiões de pecar. Dou sempre o exemplo dos nossos irmãos diabéticos, né? Ah, olha, eu quero vencer a minha tentação de comer pudim da Dona Lourdes. Mas eu ponho o pudim em cima da mesa e fico sentado olhando. Não dá, minha gente. Não dá. É a mesma coisa, você tem o gato em casa e deixa lá o bife em cima da pia, olha para o gato e diz assim: eu vou dar uma volta, você não pegue. Ah, aquele cheirinho do bife vai entrando, vai entrando, vai entrando. Assim somos nós. O pecado, ele nunca nos derruba de uma vez. O Papa Francisco disse isso certa vez. Ninguém se perde de uma vez só. A gente vai se perdendo aos poucos. Hoje eu rezo menos, amanhã não rezo nada. Hoje eu faço uma fofoquinha branda, amanhã eu faço uma fofoca mais picante. E quando vê, a erva daninha, a tiririca do demônio, criou batatinha no nosso coração. Que São Miguel
corte o mal pela raiz da nossa vida, para sermos livres como Deus deseja e vivermos assim a santidade e a liberdade dos filhos e filhas de Deus.